Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a Josué, capítulo 10. Gibeão sitiada por 5 reis. Lembra dos gibeonitas? Eles eram ali da região de Canaã, mas ouvindo falar do que Deus tinha feito com Josué e o povo de Israel, eles vão lá e, disfarçados de um povo distante, eles conseguem enganar os israelitas e fazer uma aliança. Porém, os reis daquela terra não vão ficar satisfeitos com isso. Aí diz o texto: tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvindo que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito Ai ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Irão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Derbi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gigal: não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gigal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Beteron e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos ao fio de espada pelos filhos de Israel. Vamos dar uma paradinha aqui, esse capítulo é grande, a gente vai dividir ele. Interessante, nós vemos aqui, né? Aquelas pessoas com quem nós fazemos aliança, nós nos tornamos também responsáveis pela aliança que fizemos com elas. Amém? Então nós vamos ver aqui os gibeonitas, né? Eles vão fazer uma estratégia, foi o que nós comentamos no capítulo passado, e vai enganar Josué e os homens de Israel, e eles vão fazer aliança com esses homens. Eles vão se tornar rachadores de lenha, amém? Vão se tornar tiradores de água para a congregação e o altar do Senhor e para o povo de Israel até o dia de hoje. É interessante porque os reis, quando eles ficam sabendo ali da região que Gibeão tinha feito aliança com Josué, eles vão ficar irados e vão tentar se unir, 5 deles, contra os gibeonitas. Então é muito importante nós entendermos isso, amém? Com a derrota em Jericó e Ai, e a rendição de Gibeão e seus cidadãos confederados, os israelitas estavam abrindo o caminho para o norte e o sul, pouco a pouco, eles estavam possuindo a terra. É o que Deus prometeu, né? Lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 30, quando ele diz assim: pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejais multiplicados e possuas a terra por herança. Amém? Então Deus está fazendo com que essa palavra se cumpra. Gibeão tinha se rendido a Josué ao invés de lutar. Sua deserção comprometeu o rei de Jerusalém, de modo que ele formou uma confederação com 4 dos reis vizinhos para atacar Gibeão.
É a primeira tentativa séria de resistência em Canaã. Então, esses reis vão se unir e vão tentar resistir Josué, né? Os 4 reis, ou os 4 verbos usados no versículo 10, vamos ler aqui o versículo 10, que diz assim: o Senhor os conturbou diante de Israel, os feriu com grande matança em Gibeão, e os que foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Os 4 verbos usados no verso 10 admitem o Senhor como sujeito, aquele que traz vitória decisiva e sobrenaturalmente. Lembre-se disso, nós nunca estamos sozinhos, o Senhor está conosco. É um grande erro pensar que as nossas lutas nós devemos enfrentá-las só, né? E hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas se isolam e elas pensam que ninguém mais é digno de confiança, que ninguém mais merece ser solicitado ou consultado, porque ninguém ajuda ninguém, ninguém dá a mão a ninguém. Veja bem, é o Senhor que levanta a ajuda. É o Senhor que faz com que, né, nós possamos vencer de forma decisiva, porque Deus quer que nós sejamos mais que vencedores e não tem como ser mais que vencedor se não for de forma decisiva, mas não somente isso, sobrenaturalmente, pelo braço do Senhor, pela força do Senhor, com a ajuda do Senhor. Amém? Bet-Horon era uma cidade localizada a 6 quilômetros a noroeste de Gibeão, na cidade que ia até Azeca e para a costa. Era uma região montanhosa e consistia de 2 lugares, um 250 metros mais alto do que o outro. A descida era o lugar mais baixo. Então veja aqui, olha, o Senhor os conturbou diante de Israel. Ou seja, veio um espírito de confusão, eles ficaram meio que perdidos, né? Diz ainda, foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon. O Senhor os conturbou, o Senhor os perseguiu. E diz ainda, os derrotou até Azeca e Maquedá. Além disso, os derrotou. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Conturbou, feriu, perseguiu e derrotou. Tudo isso foi o Senhor que fez. Nós precisamos ter essa consciência, essa convicção de que quando Deus age, ninguém pode impedir. De que o poder sobrenatural de Deus está disponível para que nós, debaixo da sua unção, debaixo da sua direção, seguindo a sua palavra, possamos conquistar a herança que ele nos prometeu, né? Como diz, Jesus disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então significa que para as portas do inferno não prevalecer, a igreja não pode estar parada esperando os ataques. Não, a igreja tem que avançar, a igreja tem que progredir e na sua progressão, Deus vai com o seu poder sobrenatural dar vitória decisiva. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, porque nós vamos ver que muitos, como diz aqui o texto, né? Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos ao fio da espada pelos filhos de Israel. Então há uma parceria aqui entre Deus e os filhos de Israel dentro de um propósito que Deus já havia estabelecido. Como nós lemos lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 30. O Senhor disse, pouco a pouco vocês vão herdar a herança que eu vos dei. Então, era algo que fazia parte, vamos dizer assim, daquilo que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó. Agora os seus descendentes estavam indo possuir a sua herança e Deus estava usando esse povo como juízo para esses povos da terra de Canaã. Amém? Um povo que era politeísta, um povo que tinha se chegado a um estilo de vida tal que tinha aborrecido a Deus, assim como Sodoma e Gomorra. O juízo pelas cidades não trouxe temor a esse povo. Esse povo não quis saber de Deus. E é interessante que nós vamos ver que, mesmo tendo a chuva de pedras, Josué vai continuar progredindo na campanha, vai continuar progredindo na batalha. E nós vamos ver amanhã que Josué vai orar. Amém? Irmãos, e algo sobrenatural vai acontecer. Então se prepare para o vídeo de amanhã, mas você já pode ir lendo o texto para você ter mais
conhecimento. Amém? Porque aqui Josué vai ter grande vitória e mais vitórias ainda virão. Porque quando o homem está debaixo da unção de Deus, seguindo o plano de Deus, consciente de que Deus é com ele se torna invencível. Amém? Ele se torna irresistível. E é isso que Deus disse para Josué. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. E como Deus foi com Josué, ele prometeu também que estaria conosco. Amém? Então, curta esse vídeo, comente, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações. Amém? Faça votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.